Graça e paz, queridos, que Deus vos abençoe. É um prazer estar aqui dando início ao nosso podcast. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e eu quero que você seja um instrumento de Deus compartilhando agora o nosso podcast com seus amigos e com seus familiares. A abertura aqui é a mesma de sempre, dizendo a mesma coisa. Sempre às segundas-feiras, trazendo pessoas com uma história digna de ser contada. Pessoas com história de vida que glorifica Jesus, de um bom caráter, que vai edificar a sua vida e automaticamente mudar a sua história. E o meu convidado de hoje eu o conheço há 10 anos, para a glória de Deus. Ele é pastor da Igreja Batista Ágape, no bairro Serra Negra, na cidade de Patrocínio, casado com a pastora Aline Nunes, pai de uma moça linda por nome de Ana Luísa e 2 rapazes muito simpáticos e bonitos, Arthur e Alisson. O meu entrevistado de hoje tem 47 anos de vida, pastor Arnaldo Silva. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a vida do senhor. Pastor Lélio, que bom estar aqui com você, né? Deus que abençoe muito a vida sua. E aproveitando também, quero deixar um abraço, né, para a Igreja Fé e Milagres, que eu falo que é a igreja também que faz parte da minha vida, né? Esse povo ama muito o senhor, viu, pastor Arnaldo? Só pode mandar um beijo para eles bem apertado, que esse podcast aqui vai encher de visualizações. Né? Um beijo, um queijo, um cheiro. É isso. Tá? Saudade de vocês, olha, um beijão no coração. E vocês sempre estão na minha oração. É uma igreja que eu amo muito de coração. E a vida do senhor também. E aqui tem um dedinho do senhor, né? O dedo, a mão, os pés, a palavra... Só faz parte da nossa vida. Pastorzão, a nossa caminhada, ela é uma coisa tão interessante, né? Que aqui, graças a Deus, tem uma marquinha nossa, né? E lá na igreja também tem uma marquinha daqui, tem uma marquinha do senhor lá também. Eu vou aproveitar então e já, ó, um beijo pro povo de Serra Negra. Mas aquele povo já me amou mais, viu, pastor? Não, é... Aquele povo já me amou mais. Tô brincando, eu sei que vocês me amam muito. E em breve eu estarei aí junto com vocês para compartilhar momentos maravilhosos para a glória de Deus. Pastor Arnaldo, que prazer receber o senhor aqui. Nós vamos falar um pouco da história do senhor, da sua família, da igreja, daquilo que Deus tem feito na cidade de Patrocínio. Sabemos que o senhor está à frente dessa igreja há 10 anos, né? Antes de assumir a igreja, um dia o senhor imaginou que seria o pastor de uma igreja tão relevante igual tem sido a Igreja Batista do bairro Serra Negra? Meu pastor, antes de eu assumir a igreja, eu cuidava de jovens. Eu liderava jovens. E na realidade, eu nunca passava pela minha cabeça na questão assim de pastorear. Há um tempo atrás, quando eu estava com o pastor João Ney, que era um pastor meu lá, ele foi até me ensinou muita coisa. Foi que consagrou o senhor? Não, foi consagrou. Não. Esse pastor, eu congreguei com ele um tempo, foi o que morreu. Ah, sim. Sabe, ele faleceu. E esse pastor foi o que me formou o caráter. Esse pastor, ele chamou eu para perto, ele começou a dar umas liberdades para mim, umas cobranças também. E ele sempre falava, olha, você vai ser o meu sucessor aqui. Aí passou um tempo, né, ele faleceu. Eu até compartilhar um fato engraçado, que ele me chamou lá e virou para mim e falou assim, o Arnaldo, a partir de hoje, eu quero que você ande alinhado, porque naquele tempo, né, mais largadão... Então era um tênis com a camiseta. Ele virou para mim e falou assim, eu quero que você ande alinhado, porque a partir de agora eu quero que você ande na minha sombra. Eu vou te discipular para você poder me auxiliar. E aí eu não dei muito crédito, né? Aí eu cheguei na igreja no domingo, ele já tinha pedido para mim poder pregar, e eu preguei no domingo, e na quarta-feira eu cheguei na igreja. Na hora que eu cheguei na igreja, cheguei de tênis. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Arnaldo, eu tô numa vontade só de ver o senhor pregar. Eu falei, pastor, mas eu preguei domingo. Eu falei, não, mas eu quero que você prega hoje. Eu falei, pastor, mas o jeito que eu vim. Eu falei, você lembra que nós combinei com você, para você vir no estilo elegante, para estar sempre à disposição da obra e que eu ia te discipular? Eu falei, lembro. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, lá na minha salinha pastoral tem uma gravata. Aí você põe essa gravata e você vai pregar hoje. E essa gravata, ela tinha aquele personagem, o Piu Piu e o Frajola. Meu Deus.
Pastorzão, pensa num tempo de culto, onde o povo rindo aquela coisa, e eu preguei, sabe? E depois que terminou o culto, aí eu conversei com ele. Foi aonde mudou a chave na minha vida, de questão de aprendizagem e obediência. Pastor, eu sempre tenho dito, através de mim, um homem de Deus, ele tem que andar bem vestido. Tem que andar alinhado, pastor. Porque não é status, não é luxúria, não é ostentação. É porque um homem de Deus, ele representa os céus. E quando a gente olha o mundo secular, o mundo dos famosos, o mundo da música, o mundo do empreendedorismo, o senhor vai ver pessoas elegantes, vestindo bem. E não é diferente com um homem de Deus. E eu acredito também que vestir bem não significa vestir caro, mas é preocupar com aquilo que está sendo analisado por parte das pessoas, porque um homem de Deus, ele é sempre uma vidraça. Sempre vai ter alguém, olha para o senhor, tem quantos anos que o pastor João Ney falou isso com o senhor? Então ele era um homem que veio antes de nós e com a visão lá na frente. Lá na frente, pastor. Lá na frente, né? E parabéns, porque de lá para cá o senhor está sempre elegante, inclusive hoje, sempre muito bem vestido. Agora não é o pastor João Ney, é a pastora Aline, né? Agora é a pastora Aline. A pastora Aline que tem dado aí essa recalchutada, e o senhor sempre vestindo muito bem, muito elegante, para a glória de Deus. E depois que o senhor passou pelo pastor João Ney, que o senhor veio então para liderar a juventude da Igreja Batista Ágape. Foi, isso. E na sequência que o senhor foi enviado para o bairro Serra Negra. Isso, na sequência que eu fui enviado para o bairro Serra Negra. Eu me lembro que na época já tinha passado, porque na realidade a igreja lá tem 11 anos. No Serra Negra. No Serra Negra. E eu vou fazer 10 anos que eu estou à frente da igreja. E já tinha passado lá 3 pastores. O que fundou e mais 2 que passou. Aí como o trabalho não estava dando certo, aí o último pastor que passou lá foi até o pastor Jefferson, o Jefinho. Aí o Jefinho pegou e conversou com o pastor Wallace na época. Falou assim: pastor, eu não consigo ficar aqui, entendeu? Para dar continuidade ao trabalho, mas uma pessoa que ela vai dar certo aqui, que vai dar continuidade e que vai dar certo aqui, que eu vejo a cara aqui, é o pastor, é o Arnaldo. Aí eu estou indicando para o senhor o Arnaldo. E nessa época o senhor ainda estava trabalhando secularmente como pedreiro? Estava trabalhando secularmente como pedreiro, e na igreja eu estava cuidando, liderando os jovens. Pastor, o Serra Negra é um bairro gigante, né? Um bairro grande, um bairro de pessoas com certeza que almeja a presença de Deus. E eu tive o prazer de conhecer o Serra Negra através do senhor. Eu me lembro que naquele tempo a igreja era bem reduzida em quantidade de pessoas. O senhor estava num templo também bem reduzido. Mas o que foi para o senhor receber uma diretriz dessa, tendo o seu trabalho secular como mestre de obra, a sua esposa, naquela época Ana Luísa somente, né? E ainda assumir uma igreja onde 3 pessoas já tinham passado, e chega esse convite para o senhor? Foi desafiador, foi tranquilo? O que passou aí dentro? Porque estar à frente de uma obra, primeiro que não é para qualquer um. Tem que ter muita responsabilidade. O que foi para o senhor essa experiência de assumir uma igreja? Meu pastor, foi um fato interessante. Quando a gente conversa, que Deus vai trazendo a memória da gente, né? Eu tava na igreja cuidando dos jovens, e aí eu me lembro que a Aline estava grávida do Arthur, sabe? Estava grávida do Arthur. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, uma semana antes de eu receber o convite para Serra Negra. Eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, a Ana Luísa, a minha menina, ela olhou para mim e falou assim, ó, aí o pastor Arnaldo, e foi rindo, e o pastor Arnaldo, o pastor Arnaldo. E eu fiquei sem entender que ela nunca tinha me chamado de Arnaldo, né, e chamou de pastor Arnaldo, mas ali Deus já estava trabalhando. Na semana da frente, a gente recebeu o convite para a gente poder ir pro Serra Negra, para poder tomar conta lá, sabe? E aí a minha maior incentivadora foi a Aline, foi a pastora, entendeu? Porque se fosse olhar por mim e pelo que eu já vinha trazendo, eu não tinha nem vontade de poder ir não, que aonde eu estava muito bem. Mas ela virou para mim e falou assim, não, vamos lá, meu amor, vamos pelo menos tentar, entendeu? Lá, e eu tô com você até o final.
Aí isso aí me motivou a poder ir para lá, sabe? E assumiu ali um povo simples. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei ali, uma das qualificações ou dos pontos positivos que o senhor sempre teve foi a comunhão, né? Isso. Os irmãos ali naquela comunhão. Lembro quando começou aquele momento de cantina e sempre com a visão de crescimento. E o senhor permaneceu naquele imóvel por quanto tempo? Pastor, lá foi numa questão de 4 anos, mais ou menos, que eu fiquei naquele imóvel, sabe? E lá, quando a gente começou, um fato interessante, quando a segunda vez que eu cheguei lá na igreja, sabe? Eu cheguei lá na igreja, eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu vim aqui para esse bairro. Teve um punhado de gente que falou para mim que eu era doido de vir para cá porque não tinha como dar certo, porque os outros não deu. Mas eu falei com Deus, pastorzão, falei, eu vim para esse bairro para fazer aqui o que ninguém faz. Sabe, a gente estava com um grupinho bem reduzido de pessoas quando a gente chegou lá. O que estava entrando, a arrecadação toda, mal dava para poder pagar o aluguel, sabe? E aí o que Deus me deu a direção, sabe? A gente começou a fazer um momento de comunhão dentro da igreja. Então tinha domingo que a gente arrecadava as coisas e fazia o almoço beneficente. E esse almoço que a gente fazia, a gente pediu os pessoal da igreja para poder convidar a família para poder almoçar com a gente sem custo, sem nada. Custo nenhum. Sem custo, sem nada. E isso aí começou a crescer, entendeu? Começou a crescer o movimento da igreja. Aí na hora que a gente já começou a melhorar um pouquinho, a gente pegou e fez uma reforma na igreja. Aí essa reforma também foi aonde virou a chave. Sabe, que a gente mudou muita coisa, pintou placa, colocou nome, pôs forro na igreja, então deu uma melhorada lá, e parece que a reforma que deu na igreja, Deus também aproveitou para dar reforma no espiritual, no que estava acontecendo. Aí o que estava impedindo muita gente chegar, sabe, aí o povo passou a vir. E foi um tempo também, pastor, inclusive eu presenciei algumas vezes, de muitos milagres, né, que acontecia ali naquela igreja. Sabe, pastor, muitos milagres. Depois a gente vai ter o tempo, né? Eu me lembro que... O senhor lembra quando eu conheci o senhor, que o senhor foi pregar lá? Lembro. Né? Quando o senhor foi pregar lá, nós anunciou que da compra do lote. Lembro. Né? Que o dia que eu fui, o senhor anunciou. Né? Foi aonde o senhor plantou a sementinha lá. E desde aquele tempo para cá, pastor, nós temos vivenciado muito milagre naquele lugar. A gente, assim, tem plantado muita oração, sabe? Eu falo que a gente ainda precisa de orar mais, né? Mas a gente tem plantado muita oração porque o bairro em si, ele é um bairro que precisa de muita oração, que é um povo, sabe, que precisa muito, assim, de se achegar a Deus. E com essa sementinha plantada lá, a gente tem visto tanto que Deus tem operado, tanto de milagre que tem acontecido, desde aqueles dias até nos dias de hoje. Porque eu lembro, pastor, que até as crianças caíam num quebrantamento muito grande de Deus. Naquele tempo ali, quando o senhor assumiu a igreja. Se eu parar para observar, é uma das igrejas que eu conheci que mais tinha criança. Milagres na área de gravidez, o senhor lembra disso? Quantas mulheres engravidando ali, que queriam engravidar, às vezes não podia, engravidava. Milagres físicos também. Chegar no Serra Negra era chegar numa panela de pressão da presença de Deus, porque glória a Deus, várias vezes eu ia ministrar lá, quando eu chegava no ambiente da igreja, primeiro que não cabia o povo, né? Sabe, tava bem. Não tava cabendo o povo. E aquele povo quebrantado com os cultos sem hora de terminar, né, pastor Arnaldo? Sabe, pastor, é outra coisa que eu consegui, graças a Deus, implantar lá. Primeiro, né, eu quero compartilhar algo com o senhor aqui, né, porque o senhor chegou lá também e através da vida do senhor mudou muita coisa lá. Porque nós já tínhamos umas grávidas, mas o senhor lembra? Eu não sei se o senhor vai lembrar, entendeu? O senhor chegou lá, o senhor profetizou lá, criança naquele lugar. Aí depois que o senhor profetizou criança naquele lugar, veio o Alisson, entendeu? Pastor, até hoje, até nos dias de hoje, a igreja nossa não fica tempo sem ninguém, você não tem ninguém gerando. Não tem. Até nos dias de hoje. Que maravilha, pastor. Eu fico feliz porque a vida de Deus está ali dentro. Agora, vamos voltar no tempo do milagre. O senhor assumiu a igreja, uma igreja pequena, no quesito construção, mas com um povo
muito amoroso, com Receptivo. fome de Deus. Se o senhor fosse olhar os números, o senhor imaginava que um dia o senhor iria comprar um lote na avenida principal do bairro e construir uma igreja linda, sem menosprezar as outras, mas uma das igrejas mais lindas daquela cidade? O senhor imaginava isso possível, pastor? Ou o senhor consegue observar o tamanho da bondade e do milagre de Deus na vida do senhor? Pastor, eu consigo imaginar o quanto Deus é bom. Porque aos meus olhos, eu nunca, nem passava pela minha cabeça. Eu falo para o Senhor até nos dias de hoje. Eu subo naquele altar, tem vezes, eu olho, eu falo assim: Jesus, só me acorda que eu acho que eu estou vivendo um sonho. O Senhor está entendendo quão grande é a bondade de Deus? Então, assim, são coisas que Deus foi despertando na gente ao pouco, porque para falar para o Senhor que eu tinha um plano, tinha um projeto, entendeu? E que eu acreditava que ia chegar onde chegou, eu falo para o Senhor que eu não acreditava. Sabe, é o que Deus tinha e tem para a gente, e vai impulsionando a gente para a gente poder viver as coisas. Eu não sei se o senhor ainda tem a foto, mas eu lembro do dia que vocês estavam capinando o lote, e nós derramamos um óleo lá. Tava eu e a Alessandra, minha filha. Tava. Pequenininha. Eu lembro do senhor, eu lembro do Robinho. Acho que o Leandro também tava. Tava também. E capinando aquele lote. E a gente acaba que analisa as coisas. Era um grande desafio fazer uma obra, um tempo onde aproxima o arrebatamento e a tendência das pessoas estarem mais frias, mais desanimadas. E na verdade o povo abraçou aquilo ali. E Deus começou a mandar os recursos, as paredes foram sendo erguidas. E eu acho que eu presenciei cada momento. E o senhor demorou quanto tempo para construir e mudar? Pastor, foi 2 anos para poder, só que quando a gente mudou para lá, ainda não estava... Eu lembro. Né? Terminado. Não estava terminado, mas que a gente... Foi 2 anos. E nesses 2 anos, a gente trabalhou também só sábado, domingo e feriado. Porque a gente trabalhava tudo no serviço secular, sabe? Aí aproveitava o tempo. Aproveitava o tempo. Então eu lembro que a escola bíblica dominical, que era no outro tempo que tinha, e eu já encarregava, era as mulheres, até a Luciana me ajudou demais a dar a escolinha dominical, e aí os homens iam para a construção. E assim a gente foi 2 anos. E a igreja, pastor... claro que eu falo de um modo geral, mas vamos falar do Serra Negra. Ela nunca parou de crescer, né? Pastorzão, graças a Deus, nunca parou de crescer. Ela nunca parou de crescer. E a Fé em Milagres, depois da reforma, né? Eu fiz uma cópia do Serra Negra, né? Fui lá, peguei ideia. Muito parecido, né? Nós pegamos uma cópia. Até eu falo aqui que o engenheiro aqui foi eu e o senhor. O senhor lembra quando nós fizemos o desenho dessa igreja aqui? Nós estávamos no pé do altar um dia, durante o dia após o almoço. Falei: pastor, vamos desenhar aqui essa planta do jeito que eu preciso? O senhor, o que o senhor quer? E eu comecei a falar: eu quero os banheiros ali, e o senhor foi desenhando. E virou o que virou aqui hoje. Mas o Serra Negra foi uma inspiração para a Fé em Milagres. Sabe, pastor, essa experiência, eu vou falar uma coisa para o senhor. E assim, o bom que a gente tem a experiência lá, e o senhor também participou com a gente lá a cada detalhe. Participei. Entendeu? A cada detalhe. Tinha hora que motivava também, pastorzão. Porque tem hora que a gente chega, só sabe a gente como pastor, a gente chega no ápice que você fala assim: Deus, aí Deus precisa de uma pessoa chegar lá e cutucar. A gente fala: não, vamos, entendeu? Chegou até aqui, agora não tem jeito de voltar mais para trás, então só vai para frente. Pastor, o senhor hoje se tornou uma das referências de patrocínio. Isso aqui é a glória de Deus, né? Claro, a honra é do senhor. O senhor hoje já não trabalha mais como mestre de obra, a obra já exige um tempo integral. Sei na pele o que são os desafios pastorais, mas o que o senhor considera hoje que é um dos maiores desafios do pastoreio do senhor na cidade de Patrocínio? Pastor, hoje o que eu encontro de desafio lá hoje é justamente assim, o quanto tem alcançado a vida das pessoas aquela frieza espiritual, entendeu? Aquela falta assim de compromisso. O senhor está entendendo? A gente vai lidando com muita gente no meio da caminhada, então a gente vai sofrendo muitas decepções, sabe? E no quesito, assim, que eu falo assim, de
de pessoas não pensar igual o senhor pensa, pôr a mão no arado igual põe, sonhar como a gente sonha. Então hoje os maiores desafios que a gente encontra hoje são esses, sabe? O compromisso das pessoas. O compromisso das pessoas. Com Deus, com a família deles e com a igreja local. E com a igreja local. A frieza, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. E eu acredito que eu, o senhor, os demais pastores, têm vivenciado isso. Embora sempre tenha um número expressivo de pessoas que não baixam a guarda, né? Isso. Tem sempre aquela turma do glória a Deus, do aleluia, e no Serra Negra não é diferente. Tem os remanescentes, Tem os remanescentes, porque nos últimos cultos que eu tive lá, não tem tanto tempo, alguns meses atrás, eu pude perceber a atmosfera da quantidade de pessoas buscando a Deus. E como é bom quando a gente encontra uma igreja, por mais que existe aqueles que ainda não querem, ou aqueles que vão por ir, tem aqueles que não abrem a mão, né? É verdade, pastor. E é o que motiva a gente, sabe? Eu me lembro, pastor, até o pastor Wellington, né? Ele estava lá em Patrocínio. O Wellington Lopes. Um beijo para ele. Um abração, viu, pastor? Amo muito a vida dele. E ele teve uma passagem muito importante para nós lá, que ajudou a motivar muito. A gente fez um clamor por patrocínio e a gente tirou um período para a gente poder orar. E o pastor Wellington, ele foi o pregador da noite. E quando ele chegou lá para pregar, pastor, que era assim, um evento mais da igreja, então assim, nem o pessoal da igreja todo que a gente esperava que ia para abraçar a causa, abraçou. Sabe? Então tinha um grupo bem reduzido de pessoas. Eu fiquei um pouquinho chateado, porque a gente como pastor, você lança o desafio e espera que todo mundo abraça a causa, né? Porque ela é de todo mundo. Abraça a causa. Aí, o que acontece? No final do culto, ele orando, ele pegou e me abraçou e falou assim: pastor, isso aqui é uma semente que foi lançada hoje. Não fica triste pelos que não veio, mas se alegra pelos que estão aqui. O senhor está entendendo? Ele liberou essa palavra e eu guardei ela no meu coração, sabe? E aí dali para frente eu falei: Senhor, eu vou continuar, entendeu? Com esse clamor. A gente fazia meio-dia, 12 horas de jejum, e depois no final a gente fazia o culto. Aí teve pessoas da igreja que me questionou, falando que eu tinha colocado mais um culto, que normalmente as pessoas que questionam aqui não vão. Mas essa sementinha lá, pastor Lélio, hoje é o que gira lá para nós. Por exemplo, sexta-feira a gente tem um relógio de 24 horas de oração. Então, no templo fica 24 horas aberto, entendeu? De hora em hora tem pessoas lá orando. Então essa sementinha de 12 horas que a gente começou com clamor por patrocínio, que eu fiquei chateado porque a igreja não abraçou a causa, hoje essa sementinha gerou para nós, a todo mês a gente tem um relógio de oração de 24 horas de oração. E vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo para a glória do Senhor Jesus. Então assim, eu me lembro que no começo a gente fez o clamor, depois no outro mês a gente fez 12 horas. Depois, passado um tempo, a gente fez 24 horas. Aí as 24 horas, a madrugada não fechou. Eu lembro que foi eu, a pastora e os meninos, levei os colchão para a igreja, só ver, né? E a gente fechou essas 24 horas de oração na madrugada, orando e os meninos dormindo, entendeu? Mas foi só um relógio, depois no outro, aí preencheu que até nos dias de hoje. Tem hora lá que tem mais de 15 pessoas orando. No mesmo horário. No mesmo horário. E outra prática também que o senhor tem diversos propósitos ali, como aquela altar é um lugar de resposta. Todo o início de ano o senhor tem 12 cultos seguidos e depois o senhor vai para o monte. Se não me engano, 40 dias no monte. Seguido, né? Seguido. Já teve ano de senhor ir debaixo de chuva, né, pastor? Anos que a gente vai debaixo de chuva, sabe? A gente já pegou muita chuva, assim, lá no monte. A princípio, no início, para nós foi um desafio grande, porque eu reuni o pessoal e falei para eles naquilo que Deus tinha colocado no coração. Só que 40 dias, pastor, é muito dia. E só faz o propósito que lá é assim, ó, é do dia 2 de janeiro, aí nós conta 40 dias no monte. Chuva, sol, o tempo que tiver. E já teve vezes quando dá ali para 5 horas da manhã que só acorda, a chuva tá daquele jeito.
Isso eu não tenho que pensar duas vezes. É aí. Porque quando a gente tem um objetivo e a gente sabe onde a gente quer chegar, então a gente sabe dos desafios que vai vir, sabe? Mas os desafios que vêm é para poder fortalecer a nossa vida e colocar a gente mais forte na caminhada, mais determinado. Então, sobre o início de ano nosso, começa os 12 dias de culto seguido, culto todo dia, e o segundo dia começa 40 dias no monte. E a distância do monte até no bairro onde é a igreja é quase 10 quilômetros, sabe? Que é a distância. Então, assim, esse ano agora Deus agraciou nós, que nós ainda agregou mais uma coisa. No domingo, a gente fazia o café da manhã no monte. Aí, como tem um irmão lá na igreja que ele trabalha e tem ônibus, então ele passava lá e recolhia. Então, nós fazíamos culto com 40, 50 pessoas no domingo. No monte. De manhã, no monte. E tomando café. Tomando café. Por isso que eu acredito, pastor, que nada para a igreja. O Coliseu não parou a igreja. As portas do inferno não param a igreja. Por mais que nós estamos vivendo tempos de crise, seja ela crise espiritual, frieza, política, guerras e tudo, a igreja continua relevante. A igreja sempre vai ter as irmãs do coque que ora, sempre vai ter o irmão do louvor que não corrompe, sempre vai ter o pastor que não deixa de pregar a verdade, igual o senhor levou os filhos para dentro da igreja para não quebrar um relógio de oração. Por quê? Tem um propósito maior. Tem uma frase, ela não é bem exatamente o que eu vou dizer, mas representa isso. Que um ministério, às vezes o senhor tem que pregar a cura mesmo estando sangrando. É verdade, pastor. Mesmo estando sangrando. Eu não sei o senhor, mas aqui, várias vezes o meu desejo não era de vir à igreja devido ao cansaço, às dores, angústias e assim por diante. Essa semana agora, eu levantei 4 horas da manhã, fiz o meu período de oração, fui para a academia, 5h30, 6 horas, terminei e entrei para dentro da minha sala na igreja para atender pessoas. 9 horas da manhã o primeiro atendimento. Eu terminei às 16 horas. Fui para uma visita, cheguei em casa às 17 horas, retornei para a igreja às 17h50 porque tinha mais atendimento. Comecei 18 horas a atender e terminei 23 horas. Eu trabalhei 14 horas num dia. Atendendo pessoas, liberando palavras, orando, compreendendo, angustiando por elas. E o meu corpo naquele dia não queria isso. Quantas vezes o corpo do pastor Arnaldo, depois de um culto cansativo, o senhor dormia pouco, tinha que subir para o monte, porque tinha um propósito. E não tinha a regalia de falar assim, hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Estava vendo o pastor Antônio Cirilo, ou se não me engano, pastor Josué de Salvador, Josué Brandão. Um amigo dele dizia que como que pode, depois de um culto, eu me apodero de angústia, um culto tão maravilhoso. Ele falou assim, angústia, dores no corpo, insônia, ansiedade, tudo isso faz parte da vida de um pastor depois que ele prega. E existe uma pesquisa que os pastores de verdade estão em extinção. Eu também penso assim, viu, pastor? Pastores que gostam de sentir o cheiro da ovelha. Porque chega uma pessoa aqui na Fé em Milagres ou no Serra Negra, o senhor nunca viu. Chega e fala, pastor, eu quero membrar aqui. Naquele exato momento, o senhor já pega todas as dores daquela pessoa, como que se fosse do Senhor. Por quê? Eu falava aqui esses dias, uma pessoa queria membrar. Para receber um membro, não é só receber mais uma cadeira que vai ocupar. Hebreus 3,17. Nós, pastores, iremos prestar contas dessas almas diante de Deus. Então isso é para você que é membro de uma igreja, seja a Fé em Milagres, Batista Ágape Serra Negra, seja a igreja que você congrega, valorize o seu pastor. Seja fiel a ele, honra ele, porque ele ora por você quando você está dormindo, ele ora quando você está acordado. Tem hora que você nem lembra que tem um pastor, ele está pagando um preço pela sua vida. Desse jeitinho, pastor. Não é assim? Desse jeitinho.
a preocupação que a gente fica, sabe? Na hora que a gente vai dobrar os joelhos para orar, a gente lembra, sabe? Vai tirando os carrapichos, tratando das feridas, sabe? Porque é igual o senhor falou aí, a gente tem um sentimento. Ué. Entendeu? A gente tem um sentimento. E o que acontece? A vitória dela, da ovelha, é a nossa vitória também. Sabe? A nossa vitória. Então, eu penso assim, eu falo, pastor, que o pastoreio é chamado. Por isso que tem muita gente que acha que, como diz o pastor Joneu fala que tem um atrevido, né? Aquele que quer, mas pastoreio é chamado, e esse chamado, pastorzão, é Deus, porque o pastoreio, ele tem a pressão, pastoreio tem a ingratidão, quase o tempo inteiro, entendeu? Mas ao mesmo tempo que a gente chora essa ingratidão, Deus vem e coloca uma paz tão grande no nosso coração, que se a pessoa que for ingrata, e se ela voltar de novo, a gente está disposto a arrancar os carrapichos de novo e cuidar. Quantas vezes, pastor Arnaldo, o senhor já foi chamado pelos próprios irmãos, o senhor é bobo demais, pastor, acreditar no fulano, o senhor acredita nisso, o senhor é muito bobo. Por quê? Aquilo ali é uma representatividade que às vezes a igreja, ela não entende o coração pastoral. Só o pastor Arnaldo sabe o sentimento que ele tem por alguém. Talvez a pessoa é mentirosa, a pessoa não tem compromisso, a pessoa está doente, a pessoa está querendo separar o casamento, ninguém acredita nela mais, mas o pastor acredita. Até o final, né, pastor? O pastor vai até o final, o pastor estende a mão, o pastor abençoa financeiramente, tira os carrapichos, veste roupa nova. Então acho assim, se a pessoa, a igreja, entender realmente a pessoa pastoral, a igreja tinha que tratar melhor os pastores. E eu falo aqui em nome de todos os pastores verdadeiros do nosso Brasil. A igreja precisa tratar melhor os pastores, de verdade. Eu ouvi de um pastor de 71 anos, há uns 3 para 4 anos atrás, numa das cidades de São Paulo. Eu estava com ele no carro, eu fui para um batismo de um sobrinho meu que morava lá, então nós fomos honrá-lo. E esse pastor me colocou no carro dele e ele dizia assim para mim: um pastor tem que morar bem, ter uma boa família, dormir bem, ter um bom carro, ter uma boa qualidade de vida, porque tem responsabilidade de trazer uma palavra para uma multidão de pessoas. Mas eu vejo o contrário. Às vezes eu vejo pastores sendo sugados pela igreja. Só que pastor não é funcionário da igreja. Isso é importante, viu, pastorzão? A Bíblia não fala sobre isso. O pastor não é um funcionário. A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. Da igreja. Ele é que traz uma palavra do céu para o rebanho. Então, quanto mais a igreja souber cuidar, na essência, do pastor, um pastor descansado, ele tem uma revelação mais clara, ele tem prazer em servir, ele consegue prolongar o tempo ministerial. Mas hoje nós encontramos pastores que estão frustrados, cansados, oprimidos, traídos, decepcionados. Queridos, vocês que nos assistem agora e que são ovelhas, repensem nas suas atitudes para com seu pastor. Porque um pastor, pastor Arnaldo, é um representante de Deus nessa terra. Pastor, e eu vou falar uma coisa para o senhor. A gente conversando aqui, até esses dias mesmo, eu estava comentando com os irmãos lá na igreja, numa reunião que a gente estava fazendo, porque é o seguinte, né? Hoje a pessoa, ela tem uma dependência emocional, ela vai procurar um psicólogo, ela vai pagar por aquela sessão, né?
ela procura um terapeuta, ela vai pagar por aquela sessão. E não é barato. E não é barato. Ela procura um médico, sabe? E o pastor, de repente, resolve tudo com uma oração diante de Deus. Exatamente. Deus usa a vida de do graça. pastor de graça. Aí, bom, liga pro senhor. Pastor Arnaldo, o meu marido tá aqui em casa, tá assim, passando mal, tô precisando do senhor aqui. O senhor pega o carro, de noite, madrugada, domingo, feriado, e vai. 10 quilômetros, 15, 20, menos. Eu nunca soube do senhor que alguém fosse assim, quanto que o senhor cobrou para vir aqui? Quanto que eu tenho que dar para o senhor de gasolina? Claro que nós estamos falando de pastores de verdade. De verdade, isso. De graça eu recebo. De graça. De graça eu dou. Quantos gabinetes a gente faz de graça e nunca iremos cobrar por isso? Então eu acho que por esse motivo as pessoas precisariam ou precisam valorizar mais os pastores que têm. Eu posso compartilhar algo com o senhor aqui? O que o senhor quiser. Esse podcast é do senhor, pode falar à vontade. Esse tempo atrás, ligou uma moça para mim e falou, pastor, eu precisava de falar com o senhor. E eu falei para ela, assim, eu não consigo ir na igreja para poder te atender, mas se você quiser, eu te atendo, mas eu consigo te atender online. Ela, não pode ser, pastor. Aí marquei com ela, e lá de casa mesmo eu fiz a ligação, sabe? E fiquei com ela, pastorzão, quase que 1 hora, sabe? Na hora que a gente terminou a conversa, ela falou assim, pastor, o senhor não sabe o tanto que o senhor me fez bem com essa conversa. O senhor tirou um peso das minhas costas. Agora deixa eu perguntar pro senhor, quanto que eu tenho que pagar pro senhor? Olha aí. Entendeu? Eu falei, não, minha filha, nada. Ela, não, pastor, pode falar. Eu falei, não, nada. Eu falei, pastor, essa hora que eu passei com o senhor foi muito importante. O senhor não sabe o alívio que eu tô na minha alma. E nós não estamos falando aqui de recebimento. Nós estamos falando aqui de valorização. Valorização, pastor. Porque isso aí não tem preço, pastor. Sabe? Aí esses dias agora eu estava em casa, num domingo, até falei isso na igreja. E eu tenho dormido muito pouco. Eu deito tarde, levanto de madrugada, então eu durmo em média de 4 a 5 horas por noite. Né? E preciso dormir mais, então acordei e tomei um café e deitei novamente. E graças a Deus eu dormi no sofá, já estava durante o dia. E o meu telefone tocou uma vez, eu não atendi porque eu não conhecia o número. Tocou 2 vezes, eu não atendi, não conhecia o número. Tocou 3 vezes, eu não atendi porque eu não conhecia o número. Hoje em dia tem golpe atrás de golpe, eu não vou atender. E aquela pessoa mandou uma mensagem se identificando e eu liguei imediatamente. Era uma pessoa que trabalha na área de assistência social na cidade, me incitando um caso de uma mãe que estava querendo que tirasse o filho de casa, uma criança, para que ela pudesse tirar a própria vida. E ela não queria que o filho assistisse. O que eu fiz? Meu Deus. Levantei, vesti uma roupa, peguei um obreiro e fui para essa casa. Não é pessoa que congrega na nossa igreja. Mas não é sobre congregar, é sobre vida. Sobre vida. Vida vale mais do que coisa. Quando eu cheguei naquela casa, deparei com uma mulher totalmente angustiada, nervosa, havia recaído no álcool. E eu escutei a criança do lado, e eu disse, eu não vou tirar o seu filho daqui. Eu não vou tirar o seu filho daqui. Desafio, né, pastor? Desafio, pastor. Desafio. Tenso, intenso, angustiante. Falei, vamos lá tirar a corda que você tinha preparado. Ela tinha preparado um fio. Meu Deus. E quando nós chegamos no local, eu, ela e o obreiro que estava comigo, eu ia subir aqui nessa cadeira e subiu e passou o fio. No que ela passa o fio para pular, nós conseguimos tirar ela. E eu tirei ela pelo braço, levei para dentro. A pessoa que estava comigo, o obreiro, enrolou o fio, guardou. E ela pediu, pelo amor de Deus, me interna. Me interna. Eu vou tirar minha vida. Nós levamos ela para o CAPS, medicou, acalmou. E para a glória de Deus, 3 dias depois,
nós conseguimos uma clínica cristã. Deus é fiel. Numa cidade vizinha. Colocamos aqui um casal, levou, internou e vamos dar assistência ao filho. Pastor, essa é a igreja do Senhor. Papel de igreja, né, pastor? Esse é o papel da igreja. Agora, aqui pro senhor ver, ó. Pastor igual nós somos pastor de verdade. Entendeu? Se fosse, né, o pastor que não é pastor de verdade, pastor, ele ia falar assim, ó. Primeira coisa, não é ovelha minha. Não tem compromisso. Hoje é domingo? Hoje é domingo. Sabe? Então, assim, é uma coisa que eu tenho falado com Deus e que eu tenho inspirado também em pessoas cuidadoras que dão a vida por pessoas assim como, né, o Evangelho traz pra gente, é esse cuidado. Que a gente não é dono da ovelha, mas a gente como pastor, a gente tá aqui para cuidar das ovelhas. Claro, é uma responsabilidade. Para cuidar das ovelhas. Então a ovelha, ela é do Senhor, e como nós é um representante do Senhor, então seja aonde for, porque se permitiu para ligar pro Senhor, então era porque Deus queria usar o Senhor para poder resolver o problema. E de repente eu falo aqui com pastores, de repente que depois vai ver a gente aqui, que Deus queima o coração dele, porque se permitiu chegar pra gente, é a gente que vai resolver. Exatamente. Sabe? O meu telefone, pastor, ele não desliga. Eu ando com um carregador o tempo todo. O meu telefone eu não desligo ele à noite, eu não desligo feriado, não desligo final de semana, hora nenhuma. E eu respondo mais de 200 mensagens por dia. Tem áudio que eu recebo de 30 minutos, 15 minutos, vários de 10. Aí as pessoas falam, mas o senhor ouviu tudo? Claro que eu ouvi. Eu tenho que ouvir para responder. Para responder. Não é diferente com o senhor. Eu já estive no Serra Negra algumas vezes, o senhor vai lembrar disso. De chegar jovens ali no culto, sentenciados para morrer pelo tráfico. E a igreja... Abraça. Não sei se ainda acontece isso. Acontece, até hoje. Semana passada mesmo, teve um que chegou, já tinha terminado o culto, chegou lá tudo cheio de sangue, com o dente quebrado, disse que o rapaz tinha jogado o carro em cima dele. Olha aí. Sabe? Aí o que a igreja faz? Abraça, acolhe, preocupa. Entendeu? Preocupa. Eu tive falando aqui na Fé em Milagres várias vezes e vou continuar falando. Daquela experiência que nós dois vivemos com uma cadeirante que levantou no bairro Serra Negra. O senhor lembra disso? Lembro. Aquele milagre eu vou levar para a eternidade. E foi 2, né, pastor? Só lembra, né? Lembro. Compartilhar aqui, né? Porque o que acontece, né? Tava acontecendo o culto e a irmã chegou, né, na cadeira de roda e entrou pro culto. Isso. Sabe? E o Senhor olhou para a irmã e profetizou na vida dela. Sabe? Quando o Senhor ora por ela, pergunta se ela acreditava, se ela tinha fé, ela respondeu que tinha. Sabe? E o Senhor então profetiza, libera a palavra sobre a vida dela e aquela mulher fica de pé. Aí a pessoa que entra, até eu falo isso na igreja, pessoa que entrou empurrando a cadeira, entrou com os outros empurrando ela na cadeira, ela foi embora empurrando a cadeira. Empurrando a cadeira. Empurrando a cadeira. E no outro culto, teve umas irmãs, que eu não sei se o senhor lembra, que estava de amuleta. Lembro. Entendeu? A irmã chegou lá de amuleta, só profetizou, liberou a palavra sobre a vida dela. Ela creu, a irmã foi embora com as amuletas nas costas. Nas costas. Só lembra um dia que nós estávamos lá no culto e Jesus estava andando no meio do povo e um milagre atrás do outro. Foi um culto que não tinha noção de poder que tinha ali naquele lugar. Que tem, tô falando daquela época. E que uma mulher falou que não podia comer por causa de um problema no esôfago. E a Luísa estava fazendo janta, era um estrogonofe, lembra até hoje. Estrogonofe com arroz e batata palha. E no meio do culto falei, busca lá a comida para ela. Nós estávamos orando ali na frente. E eu pedi que aquela mulher comesse naquele horário, naquela hora, aqui dentro, pastor, foi aqui dentro. E ela não podia comer, e ela comeu e ficou curada naquele exato momento, pastor. Só lembra disso? Lembro.
sabe? Eu não lembro o nome dela, mas eu lembro da fisionomia daquela mulher. Sabe? Agora, por que o povo não move mais na fé como deveria mover? Pastor, eu vou falar uma coisa pro senhor. E se buscar de coração, a gente vai vivenciar tanta coisa. O problema é que o povo, no decorrer da caminhada, pastorzão, tem se esfriado muito. Sabe? Tem se esfriado muito. E nos dias de hoje, sabe? Deus tá levantando uma remanescente doida, igual o senhor, que chega, libera a palavra, você tá entendendo? E não importa, então tem muita coisa que vai acontecendo pela fé da gente. Pela fé da gente. Tem hora que Deus faz para ver se desperta também a fé. Pastor, sabe uma coisa que me entristece muito? Eu não sei se o senhor vive isso lá. A pessoa chega para a igreja, mal ou bem, e começa a receber de Deus. E começa a amar a igreja, e de repente, uma vírgula de probleminha que aconteceu com um irmão da igreja, ou os observadores de igreja, chega para o senhor e fala assim: pastor, eu amo o senhor, eu amo a igreja, mas eu estou indo embora. Tem uma coisa que me contrariou aqui. Pastor, tem 16 anos que eu convivo com o povo. Tem 16 anos que eu conheço a realidade de gente. Já vi coisas que só Deus para acreditar. Já ouvi confissões de pecado que só Deus conhece. Eu nunca pensei em entregar o ministério. Eu vejo, por mais que nós, falando em meu nome, do senhor e de muitos pastores brasileiros, por mais que nós ensinamos a verdade, por mais que andamos na luz, por mais que oramos e incentivamos a igreja a orar, parece que as pessoas estão sendo fragilizadas de um evangelho tão fraco. Tão fraco. Porque quando nós olhamos a história da igreja, crentes foram jogados dentro do Coliseu para serem comidos por leões. E não negava, né, pastor? Não negava a fé. Não negava, ia até o final. Não negava a fé. Agora, eu não gostei da altura do som. O irmão ali não me cumprimentou. O fulano ali, ele é indiferente comigo. Eu vou mudar de igreja. Que evangelho é esse, pastor? Que geração é essa que vai morar no céu? Sabe? Pastorzão, Só vive isso lá também? Eu vivo muito isso lá também, e um dos chateamentos da gente, porque o que acontece, né? Aí tem uma frase que eles usam assim, ó: quem sai da igreja por causa do homem nunca entrou nela por causa de Deus. Olha que coisa linda. É sabe, isso mesmo, né? Se tiver que olhar, porque, o que acontece, né? A mentira tem muito mais valor do que a verdade, pastor. E muito mais vivência. E muito mais vivência. A mentira fala muito mais a verdade do que a própria verdade. Tem gente acreditando na mentira. Justamente. Sabe, a pessoa está lá, através da vida do Senhor, que foi alcançada, que foi liberta, Deus usou o Senhor. Então, para quem ela ia ter a gratidão? Com o Senhor. E aí ela vai sair da igreja por causa de quem? Por causa de outra pessoa que de repente não fez. O senhor está me entendendo? Uhum. Então, se ela tivesse que olhar para alguém para poder permanecer na igreja, entendeu? Então, o senhor tem que olhar para homem. Então, que olha para o senhor, que é o pastor. Exatamente. Porque o senhor não vai ferir, não vai magoar, vai cuidar. Não vai expor. Não vai expor. Aí pega essa situação e olha, de repente, tem nada a ver. E vou falar para o senhor. E sai e troca como se trocasse de blusa. Exatamente. Sabe? E nem olha para trás, sem nenhum pingo. E eu já vivenciei demais isso. Pessoas que chegou lá na igreja depressiva, pessoas que chegaram na igreja tratando com psicólogo, com terapeuta, e um tempo que a gente... Tentativa de suicídio. Tentativa de suicídio. E aí a gente começa a acompanhar, de repente a pessoa já não está gastando mais com medicamento, está liberta, envolvendo, vira para o senhor e fala assim: não, por que aconteceu, irmã? Não, pastor, é porque chateei com o fulano lá e não dá para a gente congregar no mesmo lugar, não. O perdão não existe mais? Não existe mais. Eu estava vendo esses dias no Instagram, eles colocaram lá o nome de um jogador brasileiro muito conhecido, e colocou assim: o fulano de tal é da geração que ama versículos, mas odeia a cruz. Pastor, a nossa geração, ela é fera para recitar versículo, mas pegar a cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor,
Quer não? Não é todos. E uma prova disso, parece que somos a geração do jovem rico. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Obedece os mandamentos. Não, isso eu já faço. Então, se você quer ser perfeito, quer subir um degrau, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem, segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste. Aí, bom, quantas vezes Deus, em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, abençoou a vida do pastor Arnaldo e da família, vida financeira, vida conjugal, familiar, ministério. Aí a pessoa fala assim, Deus só faz pro pastor. Desse jeito. Não é isso. Existe uma lei que Paulo fala em Gálatas 6, versículo 7, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ele vai colher. Tudo. Então, peraí, faça uma plantação legal, vem para a igreja, vem por amor a Deus. Paulo diz, ou o escritor aos Hebreus diz, nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que eu tenho carregado em mim, pastor? Não ouço mais críticas de quem nunca construiu nada. Tá certinho. Não ouço mais. Eu não vou ouvir uma crítica de quem não tem um testemunho de vida. Só que, infelizmente, existem muitas pessoas que estão morrendo por causa de críticas alheias de pessoas que nunca construíram nada. Como que é isso? Então, a nossa geração precisa entender. Eu tenho dito que nós fazemos parte da geração do arrebatamento. Jesus está às portas. Ele está voltando. Então a frieza. Paulo escreve a Timóteo que o homem de hoje são líderes de si mesmo. Aprendem sempre, mas nunca chega ao pleno conhecimento da verdade. Quantas pessoas que sentam lá na mesa com o senhor para tomar um conselho e o senhor fala, não, isso eu já sei. Isso eu sei. Não, isso eu sei. Mas não faz. Não faz. E vai de mal a pior. Não coloca em prática, pastor. E eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas essa geração nossa que a gente está vivendo agora, que Deus tem os seus remanescentes. Claro, né? Sempre tem. Mas é uma geração, pastor, que está muito ligada às coisas da terra. Sabe? Está muito ligada às coisas da terra. A geração da igreja primitiva, entendeu? Né? Ali era um povo que estava muito ligado às coisas do céu. Isso. Princípio celestial. E quando a gente está ligado às coisas do céu, a gente esquece as coisas da terra. Sabe? Então, assim, vai conviver, mas sempre a esperança do que tudo que a gente precisa vem do céu. Sabe? E essa geração de hoje aí não é da terra. Eu preciso de trabalhar mais um pouquinho, eu preciso de fazer um bico depois da hora. Não, o culto deu hora. Que me espera? Não vou hoje, domingo eu vou. Sabe? Desse jeito. E enquanto ele estiver vivendo essas coisas da terra, está impossibilitando de viver as coisas do céu. Não. Pura verdade é essa. Agora, o que eu vou falar aqui lá em Patrocínio, eu acho que não tem. Eu tenho certeza que lá em Patrocínio não tem. Aquelas pessoas que só vai para a igreja, só vai para o monte, vai todo culto, vai todo monte, quando está passando por um problema grande na vida. Lá não tem isso, não? Não. Tem não, né? Não, só um diquinho, só uma mudinha. Quase não tem? Né? Só tá doido, né, Lá também não tem aquelas que fazem os compromissos de supermercado, de trabalhar hora extra, só no dia de terça, quinta e domingo. Lá também não tem. Só nos dias de culto, pastor. Ah, lá tem também? Lá tem também. Ah, então lá também tem. Também tem. Tem uns que adoecem também, só dia de culto. Teve uma vez que eu estava assim, muito azeitado, muito aleluiado, e eu falei no altar da igreja, a partir de hoje, quem fica doente dia de terça, quinta e domingo não precisa ir para o hospital. Pode vir para a igreja, que eu vou orar e Deus vai curar. Nisso, uma preciosa irmã me manda uma mensagem: pastor, não irei ao culto porque eu estou aqui para ser atendida com cálculos renais. Fez sim, vem para o culto porque Jesus vai te curar aqui, hoje. Glória a Deus. Pastor, então não precisa esperar o médico? Não precisa. Troquei de roupa, estava terminando e vim para a igreja. Preguei e nada da irmã chegar. A hora que eu fui orar pelos enfermos, ela chegou. E naquele dia,
ela foi curada dos cálculos renais. E nunca mais ela teve problema. Nunca mais. Creu na palavra do profeta, acreditou. pastor. Creu. Pessoa fiel a Deus. Largou a consulta, veio para a igreja. Último domingo aqui, pastor, Deus foi falando ao meu ouvido determinados tipos de enfermidades que tinha no meio do povo. E eu falava, a pessoa vinha, Deus curou todas as pessoas. Aí, ó. Todas. Glória a Deus. De várias enfermidades diferentes. E eu vou encerrar, que o nosso tempo está acabando. Passou rapidinho, né? Dizendo uma coisa que lá em Patrocínio também não tem. Aquelas pessoas que falam assim, agora é só Deus. Ou seja, tenta com o dinheiro não dá certo, tenta com a faculdade que tem não dá certo, tenta com os recursos naturais não dá certo, tenta com o político não dá certo, tenta com tudo. Quando findou tudo... Todos os recursos. Só Deus agora, pastor, só ora por mim? Por que as pessoas não buscam Deus primeiro, pastor? Eu falo muito isso lá, pastor. Muito. Lá não tem esse tipo de gente, não? Não, né? Ah, ainda bem, graças a Deus. Só... Essa classe de pessoas, pastorzão, eu creio que anda para todo lado, sabe? Para todo lado. Lá na igreja eu tenho frisado o seguinte, para a gente poder finalizar, é o seguinte, pastor, a pessoa, ela vira, não vai na igreja por causa de gripe, não vai na igreja por causa de febre, não vai na igreja por outra coisa, mas no outro dia tá lá de manhã trabalhando, com gripe, com febre. Ah, então lá tem também essas pessoas? Lá tem também. Sei que era só por aqui. Sabe? Aí, até ontem mesmo, eu estava comentando a respeito desse quesito. Ontem eu estava ministrando lá sobre Mateus 16, 33, se não me fala a memória, que Jesus fala assim, ó, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu estava falando sobre esse versículo, sobre a questão do ânimo. Entendeu? Frisando muita questão sobre o ânimo. Que para a gente poder vencer muita coisa nesse mundo, a gente vai ter que estar animado. E o desanimado é desse jeito. Ele sempre tem uma desculpa para tudo, o desanimado. Eu falo que o desanimado é o comum. O comum não vence nada. Nada. O comum chega, mas não chega. Sabe? O ousado chega chegando. E eu encerro dizendo, Mateus 6, 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se assim nós procedermos, a glória de Deus desce sobre a nossa vida. Antes de encerrarmos e o Senhor orar por nós, passa para a gente o endereço da igreja, o Instagram da igreja, os dias de culto da igreja e o YouTube da igreja, para o nosso público estar conectado também e pegar um pouco daquela porção que tem lá em Patrocínio. Então vamos lá, né? O endereço da igreja é Avenida Rússia, o número é 1437, bairro Serra Negra. Sabe? O Instagram da igreja é Igreja Batista Serra Negra. Sabe? E o YouTube também é Igreja Batista Serra Negra. E os cultos? Os cultos são terça, quinta... 19h30. Terça e quinta às 19h30 e no domingo às 19 horas. No domingo a gente tem a escola bíblica dominical pela manhã, que é às 9 horas da manhã e às 19 horas. Segunda às 19, que é oração. E o nosso público será muito bem-vindo lá. O que é isso? Né? Vamos chegar lá para a gente tomar um café celestial lá. Um café celestial e um bom alimento espiritual. Para a glória de Jesus. Queridos, você que me assiste de Patos de Minas, Patrocínio região, faça uma visita na Igreja Batista Ágape do bairro Serra Negra. Você vai ter o privilégio de receber um alimento maravilhoso com o pastor Arnaldo Silva, onde vidas têm sido transformadas, e será uma honra recebê-los ali. Pastor, estou muito feliz do senhor estar aqui, né? O senhor sabe do carinho que eu tenho pelo senhor, pela família do senhor, e em breve espero o senhor aqui para ministrar uma palavra na nossa igreja, e em breve eu já estou me convidando a ministrar na igreja lá também, igreja a qual eu vi crescer. O senhor é de casa, pastorzão, lá, sabe? E todas as vezes que o senhor tem pisado naquele lugar, Deus tem sempre feito algo diferente. Louvado seja o nome de Jesus. E para encerrar esse podcast com a oração do senhor, eu acho que antes o senhor deveria mandar um abraço muito especial para
para a pastora Aline, eu não vou falar o sobrenome dela, Nunes, né? Nessa câmera aqui, ó. Meu amor, né? Aline Nunes, né? Olha, um abração, um beijão no seu coração. E eu quero falar pro senhor, pastorzão, a mulher mais linda, esses dias eu falei que era mais linda de Patrocínio, mas agora eu tô revendo. É a mais linda do mundo. Tem que rever mesmo. Entendeu? Deus, quando fez e jogou a forma fora. E deu pro senhor de presente. Desse jeitinho, tá? Te amo, meu amor, Deus que abençoe. É uma família que Deus me deu que sem dispensa comentários. E aqueles meninos bonitos? Cada um é bonito que o outro, né? Manda um beijo para aqueles meninos. Um beijo, Alisson, para você. Arthur, um beijo também. E para Ana Luísa também. Eu falo que é um privilégio que Deus dá para pouca gente. Né? Deus me deu uma filha, meus irmãos, de negão, né? Negão me deu uma filha dos olhos verdes. Morena dos olhos verdes. Dos olhos verdes. Cabelo cacheado. Muito bonita, né, pastor? Uma menina de ouro. A glória de Jesus. Meu pastor, ore por nós que após a oração já vamos encerrar essa matéria de hoje. Vamos orar, muito feliz, tá? Deus que abençoa. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela vida do pastor Lélio, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor Jesus, que a gente está aqui, onde a gente teve a oportunidade de conversar e o Senhor também esteve presente. Eu te peço, meu Pai, que aonde chegar, Senhor Jesus, este podcast, eu te peço, meu Pai, que alcança vidas, alcança famílias e que essa palavra, tudo que foi ministrado aqui, seja de alguma forma refrigério e alcançando a vida de alguém, meu Deus. E eu te peço, Senhor Jesus, que essa oportunidade possa ocorrer por muitos e muitos e muitos tempos. Vai de encontro o necessitado, vai de encontro o angustiado, aquele que necessita, Senhor Jesus, agora. Vai de encontro à vida dele, meu Pai. Que o Senhor seja o refrigério e dê para eles a paz. Assim nós te agradecemos por tudo nessa tarde, Senhor Jesus, muito obrigado, e assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus. Pastor, amém. Muito obrigado. Eu que agradeço, Deus tá? abençoe o senhor. E volta mais vezes para a gente prosear aqui e tomar um bom café. Com certeza. Sem açúcar. Sem açúcar. Um adoçante. Queridos, assim nós terminamos o nosso podcast de hoje. Entrevistado pastor Arnaldo Silva, Igreja Batista Ágape, cidade de Patrocínio, bairro Serra Negra. E nossa programação em Patos de Minas, domingo 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Venha nos fazer uma visita. Nós estamos na rua Ouro Preto 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas. Nós temos também todas as quartas-feiras às 22 horas, através do Instagram, @Fé e Milagres, uma live de aproximadamente 12 minutos. Você também pode seguir as minhas redes sociais no Instagram, @Pastor Lélio Alexandre. Que Deus te abençoe e até a próxima. Igreja Fé e Milagres, onde uma vida de milagres espera por você.